Olá, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos aqui com o nosso terceiro episódio e hoje com um convidado muito especial que vocês já conhecem, que inclusive já está na capa do episódio, com um tema que não é polêmico como os dos primeiro e segundo episódio, mas é um tema de suma importância que muita gente não dá o devido valor, a devida preocupação. Bom, estamos aqui com o meu sócio querido, Dr. Gabriel Ferraresso. Cheguei! Palmas! Cheguei! Dispensa apresentações, porque já apresentamos no primeiro episódio. Mas hoje, para falar sobre contratos, eu vou contar para vocês que é o melhor contratualista que eu conheço. Super especializado na área. E hoje nós vamos tirar nesse tempinho aí que a gente vai conversar muitas dúvidas a respeito desse tema. Não, eu tava me segurando aqui, porque quando você começou a anunciar, como eu sabia que eu não tinha aparecido ainda, né? Quer dizer, imagino que não tenha aparecido na tela. Tava na foto. Eu tava me segurando, porque eu já queria falar assim, o melhor tema, né? Contratos, uma paixão, gosto muito. É um tema super importante, como você Sim. falou. E muito negligenciado. Você bem sabe, Você né? sabe que essa seria a primeira palavra que eu ia usar. Porque quando a gente fala de contrato, todo mundo pensa que o contrato é aquilo, né? Ah, é um terminho, um instrumento que a gente vai definir algo, combinar alguma coisa. No final todo mundo assina e sai feliz. Quem não cumpriu vai pagar por aquilo. Quem cumpriu, ok, acabou, encerrou. Não é tão simples assim, né? Com certeza. Não. Hoje você vai conseguir destrinchar pra gente um pouquinho do que é, pra deixar um gostinho também, porque a gente consegue fazer depois vários tipos de episódio com contratos diferentes, Claro. modelos. Mas Pode aprofundar depois, né? Mas vamos, porque vai surgir muito assunto em cima disso. Muita gente, de tudo que você vai falar aqui, que a gente já trabalha junto no dia a dia, a gente já sabe do assunto, mas muita gente não faz nem ideia. Não faz. E como falávamos já no início, né? É um assunto negligenciado, porque muita gente pensa que, como você colocou, é assim, um documento por escrito para falar que as duas partes estão, enfim, fazendo algum tipo de negócio, né? Sim. Tanto que existem inúmeros tipos de contratos. Hoje a gente vai bater um papo aqui mais sobre o contrato empresarial, Sim. né? Mas a gente tem o famoso mas, né? É que nos bastidores aqui, a Ivana fala que eu tenho um mas, assim, com super ênfase. Mas enfim, a gente tem muitos tipos de contratos, né? Empresariais, inclusive. A gente pode falar de contrato empresarial societário, a gente pode falar de contrato empresarial consumerista, né? Em relação ali à parte de consumidor. O contrato Sim. empresarial de trabalho também, né? Que a empresa firma com o colaborador, São né? coisas assim, totalmente, gente, entendam, são áreas extremamente diferentes. Então, cada contrato tem a sua peculiaridade, os seus termos, Tem né, os para seus serem contornos, obedecidos. né? Exato. E, inclusive, quando a gente tá falando de contratos e contratos negociais, empresariais, eu acho até que a gente pode recortar um pouquinho aqui hoje e bater um papo mais sobre os contratos operacionais, talvez, que sejam os contratos mais firmados, né? Ou os contratos comerciais também entre empresas, porque são contratos que a empresa acaba firmando para ela funcionar, né? Ela precisa de um espaço físico, Sim. então ela tem que fazer um contrato Locação. de locação, por exemplo. De compra e venda. Compra e venda, de fornecimento, ela tem o sistema, ela tem o software, ela tem, enfim, ela tem todo um aparato, né? Que ela acaba se colocando numa situação de contratante e contratada, né? Exatamente. E assim, é um assunto que vai muito além dos famosos, e que nós colocamos isso para os nossos clientes com muita frequência, dos famosos contratinhos de gaveta, né? Sim. Que alguns dizem, ou dos contratinhos, que é a parte que o coração de um contratualista quebra. Dói, Se despedaça, machuca. é muito triste, que são os contratinhos de internet, né? Aqueles que nunca ninguém lê, no fim concordo. É isso, é aquele... Não, De acordo. E o contratinho que a pessoa coloca no buscador ali, ela pega, ela baixa, fala, ai, vamos ali trocar, né, os nomes, os dados. A gente já fez essa brincadeira várias vezes, inclusive entre nós e clientes, de que alguns blogs, vlogs, enfim, algumas pessoas que por vezes não são especialistas, ainda que bem intencionadas, acabam falando assim... O que você precisa mais observar em um contrato antes de assinar. E aí, uma das orientações é, leia o contrato atentamente, sabe? Veja se os dados estão corretos. Isso, na verdade, é o de menos. Porque a pessoa vai colocar ali, com certeza, o nome certo, CNPJ certo. Se não for, vai ser um erro material. Qualificação é o de menos. É uma coisa muito, né, superficial. Exato. Mas é muito além disso, muito além disso. A gente só tem que levar em consideração, e acho que a gente pode começar por aqui nosso bate-papo. Eu já tô cheia de perguntas. Não, você já viu que eu já tô assim super empolgado. Cheia, porque eu até ia falar da questão, não sei se você se lembra, né, que a gente acaba trazendo casos práticos aqui, né, quando a gente tá
tá conversando, né? Vamos lembrando, enfim. E nós tivemos um grande problema de quem elabora o contrato também. Com certeza. Você sabe do caso que eu tô falando. Sei. E que o cliente teve um grande prejuízo, que aí no meio você pode também colocar esse como exemplo, né? Na hora que surgirem as dúvidas. Que é a questão de você falar. A pessoa copia da internet, pega aquele copia e cola, só preenche um contrato. Porque muitos também oferecem, né, um Word pronto, só com Partes os campos lá para você né? substituir, enfim. Preencher. Só que também é bom você dizer a importância do advogado no contrato. Sim. Né? Como é a nossa parte, qual é a nossa função dentro de um contrato e a nossa responsabilidade também. Eu entendo da seguinte forma, eu acho que assim, nós temos muitos contextos, né, em que as pessoas, as empresas inclusive passam. Então, como tal qual uma pessoa que de repente ali tá tendo uma dor de cabeça ali, uma vez ou outra, e ela vai num profissional ali que não necessariamente é especializado, mas vai ali para fazer um diagnóstico, uma primeira análise e vida que segue, mas quando a coisa começa a apertar, ela sabe a importância de ter o melhor profissional naquela área, um que realmente passe ali para ela a confiança, né, que ela tenha uma certeza de que ele tem respaldo, ele tem bagagem no que ele tá falando. Sim. Então ele é especializado em enxaqueca, por exemplo, né, enfim, não vou falar aqui em termos médicos, porque nem é a minha especialidade. E era nesse ponto que eu queria chegar, né, nesse ponto, porque essa questão do profissional vai muito além de você consultar um advogado especializado no tema. É de fato uma atribuição do advogado, né? Ele se forma para isso e não se forma nem mesmo na graduação. A gente bem sabe disso, na vida, né? É na vida e é nas especializações, nos cursos, congressos. Exato. É muita coisa para poder, né, conseguir contornar e, enfim, e se manter sempre atualizado. Mas é um cuidado que é importante que o cliente, a empresa, sobretudo, que é o nosso, né, o foco aqui, principalmente nesse bate-papo de hoje, que ela tenha, porque existem outros profissionais que, por tangenciarem de alguma maneira, estarem às bordas, ter algum tipo de relacionamento com o contrato, eles acabam se apresentando e às vezes o cliente não tem essa noção de que... Ele confia, né? Exato, ele pensa, poxa, essa pessoa é um profissional, vou dar um exemplo aqui, aleatório, mas é um profissional de contabilidade. Ele com certeza tem muito conhecimento, e a gente bem sabe disso porque nós temos excelentes contadores que nos suportam e nos ajudam e nos esclarecem, né? E são profissionais que com certeza têm uma imersão e conhecimento muito específico na parte contábil, né? Exato, que é o que a gente recorre a eles. Assim como o contrato também deveria acontecer o contrário, né? Exato. Com esse exemplo que você trouxe. Aí você vai comprar um imóvel, você quer realmente ter ali alguma noção de valor de mercado, de contornos em relação àquela propriedade, você vai querer falar com um corretor, exatamente, né, que de fato tem uma boa formação, uma boa qualificação, vai avaliar aquele imóvel em relação ao mercado, vai falar das possibilidades, etc. Enfim, são profissionais, e aí só pegando esses dois exemplos, entre outros inúmeros poderíamos trazer, porque a relação contratual se estabelece o tempo todo em vários lugares, né? A hora que você vai ao hospital, a hora que você vai ao médico, a hora que você vai, como a gente acabou de falar, comprar um imóvel. Então, assim, são profissionais que algumas vezes o cliente pensa assim, poxa, ele é contador, poxa, ele é corretor de imóveis, então ele sabe o que ele tá falando. Ele é especialista naquilo, né? Não, mas o cliente acaba pensando assim por vezes, ele sabe o que ele tá falando em relação a esse contrato imobiliário, em relação a esse contrato de... E não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Justamente por conta dessas peculiaridades, né? Que até eu queria tocar nesse primeiro ponto, assim, de peculiaridades, porque uma coisa que eu entendo que é muito, muito negligenciada em contrato e não é colocada em prática, a pessoa acha mesmo que aquilo não vai dar um prejuízo futuro para ela, é a questão dos prazos. Prazos é Isso, pra mim, tá no topo, assim, da negligência quando você pega um contrato, quando você assina. Você tá ligado ali no objeto, no valor e o prazo. O prazo é um ótimo ponto de partida, assim, pra gente já começar agora e de uma forma mais prática, né? Porque a gente colocou os contornos aqui, mas de forma bem, bem pragmática, os prazos como você colocou, uma situação que ela é negligenciada e, claro, né, o contratante ali, por vezes, o consumidor, ou mesmo a empresa, ela não tem ideia de quais são os reveses que podem surgir dali e, principalmente, como a gente bem sabe, o que mais é levado ao judiciário. Aliás, até fazendo um adendo, né? Essa é a questão. Não, essa é a questão, assim, central até do meu comentário anterior, quando eu falava, né, em relação às atividades, você saber qual é o profissional que tem aquela atribuição por atribuição própria da profissão, né, por formação e atuação. Sim. Porque a gente bem sabe que os contratos, assim como outras inúmeras questões, não podem ser vistos só pelo que diz a legislação. A gente tem que ver o que diz a jurisprudência, o que os tribunais dizem, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo diz, se é onde está sendo celebrado esse contrato e a comarca, o foro, né? Para o qual, eventualmente, ali a gente vai ter que
fazer uma ação, né? Correr, tramitar. O que diz o tribunal, Tribunal Superior, né? O que diz, enfim, o que diz o STF, o que diz, né? Tem, igual na área do trabalho, tem OJs, tem súmulas. É um contexto tão mais amplo. Que aí, quem vai saber dizer é o especialista advogado, justamente, né? Que a gente estava falando anteriormente de quem entende do negócio, porém não entende do contrato, né? Ele vai negligenciar também essa parte. Porque ele não enxerga. A lei, ok, né? Você coloca uma lei ali. Gente, talvez a lei tá defasada. Talvez as decisões que sobrepõem a lei, no caso de recorrência, né? Então, quer dizer, o advogado vai entender isso. Nós vamos entender isso na hora da praticidade, de colocar esse contrato à prova. Porque enquanto o contrato tá lá assinado quietinho, ele tá válido. Surgiu uma dúvida, surgiu uma penalidade, surgiu alguma coisa, vamos levantar esse contrato e ver o que tá errado nele. É isso, eu tô me contendo aqui, porque não só aquele caso que você mencionou ali, que eu sei de qual você está falando, que está relacionado muito a essa questão de, por vezes, um outro profissional acabar avançando um pouquinho o sinal, mas eu também… Tem outras inúmeras situações que estão me vindo, mas para ficar na parte do prazo e a gente destrinchar de forma prática, o prazo é uma situação que a gente consegue trazer vários exemplos imobiliários, inclusive. E aí, pensando na empresa que subloca, né, na verdade, aluga para si, né, um espaço para lidar no dia a dia. Ali os prazos não são só em relação ao pagamento, é em relação a, por exemplo, eu estou usando essa estrutura aqui para uma indústria ou para um comércio e eu tive um problema na fiação. Né? Tá tendo um problema aqui de queda de energia, eu não tô conseguindo operar, não tô conseguindo fazer o serviço acontecer, né? Não consigo atender o meu cliente, eu não consigo fazer aqui na clínica de estética os equipamentos funcionarem, enfim. Quem tem que responder por isso? Aí, por vezes, a depender da situação, a resposta até ela pode estar no contrato. Mas a questão não para por aí. Quando a gente fala de prazo, a gente fala assim, o locador, né, que é quem, de fato, ali é o dono do espaço, ele vai ser o responsável por resolver isso. Mas qual é o tempo que ele tem para resolver isso? Exatamente. Isso a gente pega em contratos cotidianamente, contratos de imobiliários, né? É muito frequente. Simples, entre aspas, né? Os mais simples. Entre Você fala, qual é o prazo? Né? Tem. Ou tá muito implícito ali, ou tá interpretado de forma errada. Pergunta assim, são até 15 dias. A partir de quando? Não, aí você fala, você pergunta assim, são 15 dias úteis ou 15 dias corridos? Isso muda muita coisa. Ah, não, são 15 dias. Só que o cliente, por vezes, ele não enxerga, ainda mais dependendo de qual é a atribuição dele, a empresa dele, ele não enxerga que 15 dias para a pessoa resolver aquele problema de energia elétrica, por exemplo, ele não vai conseguir fazer as máquinas rodarem. Ele não vai conseguir fazer nenhum procedimento estético. Então, assim, será que a gente não tem que ter uma cláusula muito específica para situações que vão comprometer, de alguma forma, a segurança ou as operações da empresa? Eu entendo que sim, até porque se você pensar perifericamente, todo o prejuízo que envolve esses 15 dias, que não sabe se é úteis ou se são corridos, quem vai arcar com isso? Eu vou atrás de quem? Como que tá escrito isso no contrato? Quantas vezes você já viu isso num contrato, sendo que se não foi você que fez? Não tem. Não tem, a gente não encontra. É com contrato residencial. Sim. A gente não é o nosso foco no escritório, mas evidentemente, como bem sabemos, até pela confiança que a gente constrói a relação, né, com os nossos clientes, por vezes veio um cliente ali que a gente atende uma outra demanda, às vezes uma questão de empresa dele, e ele traz ali, claro, né, eu quero que vocês vejam esse contrato. E aí a discussão eu fiquei com a caixa de energia elétrica ali, né, de eletricidade, ou a caixa de gás ali, enfim, comprometida durante o final de semana todo. Eu não conseguia usar o gás, eu não conseguia ligar o fogão, eu não conseguia tomar um banho quente. E assim, o prazo no contrato, como você vai ver, por vezes até por esses contratos acabarem sendo aquele Ctrl+C, Ctrl+V, famoso, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá pronto. O prazo é 7 dias. Geralmente nem fala se são 7 dias úteis ou corridos. Quando fala, a gente até fala, nossa, né, que maravilha. Mas são assim, 7 dias. Aí você pensa, 7 dias você vai ficar sem tomar banho na sua casa, né? Não dá, né? É muito sério. E tem muita coisa, muito mais coisas. E aí, assim, já avançando um pouquinho meio que fechando esse exemplo dos prazos, porque a gente tem muita coisa pra falar. Sim, porque acaba uma coisa puxando a outra. E eu vou lembrando de várias coisas que podem acontecer por causa do prazo, né? Você vai puxando as caixinhas, assim, você vai… Não, uma, inclusive, que eu ia falar que tem total relação com o prazo, né? A gente
teve muito esse exemplo agora em relação a concertos, enfim, a respostas e respaldo nesse sentido. Mas tem várias outras questões de prazo, né? Tem a questão do prazo em relação a quando o pagamento ele deixa de ser uma impontualidade e ele se torna um inadimplemento. Exatamente. Eu ia chegar nessa parte, porque já que é tão comum, tão corriqueiro, nós vemos prazo de pagamento, que é onde bate o olho, né? Falar, qual vai ser a multa se eu atrasar? Então, essa parte também da inadimplência, eu queria até que você explicasse por quê. Existe a questão da inadimplência, existe a questão dos juros, da mora, apenas do atraso. Então, isso eu gostaria até que você desse uma ênfase melhor para a gente entender, para o pessoal entender também que um nome… mora, inadimplemento, vencimento, ou seja, são coisas também totalmente diferentes. São coisas completamente distintas. E o interessante é que muita gente acha que tem um prazo para você dizer que a pessoa está inadimplente. Que seria o termo assim, tô trocando as palavras de forma bastante simples. O contrato foi quebrado, essa pessoa descumpriu o contrato. Porque você atrasar a priori, a não ser que você convencione, você pode convencionar no contrato de uma maneira diferente, você atrasar não é uma quebra de contrato. Você não se tornou inadimplente em relação ao contrato. Você está atrasado. Você vai pagar um juros, uma multa, né? Sim. Como a gente acabou de falar, um juros de mora. De alguma forma você vai ser penalizado. Tem uma penalidade, mas digamos que ela é até salutar que se tenha, porque por vezes você pode comprometer uma relação comercial, como a gente está falando principalmente em empresa, por causa dessa ânsia de, ok, meu cliente atrasou 10 dias, vai impactar no meu caixa? Vai, mas está claro para ele qual é o prazo que ele tem para sanar essa impontualidade, né? E também custear ali o eventual juros de mora, Sim. a multa, né? Por atraso e tudo mais. Agora, o que precisa ter claro? Por não existir na legislação algo que estabeleça de fato um prazo para você considerar que há um inadimplemento, uma quebra contratual e poder invocar todos os efeitos que estão previstos no contrato daquele descumprimento. Então, por exemplo, quando houver uma quebra contratual propriamente dita, um inadimplemento, vou fazer direito aqui jus a reter 3 notas fiscais, o valor de 3 notas fiscais, né? Era o que eu ia falar, até porque a quebra, não contando com a inadimplência, pode ser de qualquer outra cláusula, né? Pode ser até de produção, do serviço. Da qualidade, o tipo de entrega. Que aí existe essa questão aí que você está explicando da retenção. E aí, o que a gente tem que pensar? E é essa parte interessante. Será que a minha empresa, em relação ao quê? A qual tipo de inadimplência? Porque você também pode colocar vários tipos de inadimplência em prazos diferentes, como você acabou de colocar. O não atendimento, por exemplo, de uma empresa que presta serviços de portaria, se ela não mandar o porteiro aqui para mim, eu não preciso esperar 30 dias. Ficar 30 dias sem porteiro, imagina que absurdo. Não tem nem como. Eles substituem, alguém vai ter que dar um jeito, Exato. Né? Eu posso considerar que a quebra contratual, o descumprimento contratual por aquela empresa acontece se ela não substituírem no prazo de 6 horas, por exemplo. Então, a gente consegue colocar coisas separadas. E talvez o pagamento, para mim, faça sentido para eu manter uma boa relação, considerar o inadimplemento por quebra contratual e trazer as multas, as consequências que são diferentes dos juros de mora e da multa por atraso. Eu posso colocar, de repente, são 3 meses. Eu posso colocar, de repente, que para mim eu consigo suportar, para mim eu digo empresa, né? Empresa olhando para si dizendo, eu consigo suportar até 2 meses de impontualidade. Vai correr juros, vai correr multa, vai correr mora, mas eu só consigo suportar durante 2 meses. Depois disso, aí eu vou considerar já vira prejuízo. Que virou prejuízo e vou então fazer jus a quebrar esse contrato de forma justificada e etc. Então são coisas muito diferentes. E, inclusive, e é só puxando um adendo que faz todo sentido com o que a gente está colocando agora, é daí que vem a possibilidade da cláusula, do que a gente chama de cláusula de cura, que é uma cláusula justamente para você resolver situações como essa, de entrave, de impasse. Olha, por exemplo, está havendo um descumprimento contratual em relação a alguma questão importante do contrato. Eu posso quebrar esse contrato, mas será que não é interessante, em vez de eu dizer que esse contrato foi quebrado, né, romper, enfim, essa relação, eu colocar que vai ter uma cláusula ali que vai dar um tempo determinado para ajuste de conduta, Legal. Para a pessoa se retificar, se retratar, corrigir aquela falha, reentregar aquele material, aquele trabalho, que pode ser também um trabalho intelectual. A gente está dando vários exemplos aqui. Sim. Pode ser um trabalho intelectual, então ela vai ter um prazo de refação de 48 horas, de uma semana. Por quê? Eu mantenho a relação, eu mantenho aquele contrato vigendo. Isso é melhor para todas as partes. E essa cláusula de cura, ela tem que ser muito bem pensada, muito específica. Essa daí tem, né? Porque apesar de você criar uma cláusula de inadimplemento e colocar ali várias opções, né?
eu diria, que podem ser um inadimplemento e ali mesmo colocar a solução, eu acho mais interessante essa cláusula de cura, onde ela vai englobar qualquer outro tipo de inadimplemento dentro do contrato. E no caso, assim, quando a gente precisa aditar um contrato, mesmo que der um problema desse, aí não tem uma cláusula de cura. Aí a pessoa fala, vamos renegociar isso daqui com aditamento? Então, é esse Né? Porque pode bom. renegociar, por exemplo. Aí vamos renegociar prazo de entrega, preço. Ou seja, de repente acontece uma pandemia, sei lá, preciso aditar um contrato, entendeu? Pensando nessas coisas, assim, aí não teria uma cláusula de cura. Seria um aditamento nesse caso. Um aditamento. E esse assunto, por si só, dá um podcast. Então eu vou me conter. Tá. Vou conter meu Dá só uma contratualista. Pra só trazer um norte. Porque é legal falar do aditamento, porque ele até faz a gente voltar um passo atrás e dizer o seguinte: contrato, o que é contrato, né? O que é contrato? A gente começa a colocar aqui o contrato. A gente colocou o contrato aqui pela ideia geral, Sim, né? Do sim, senso geral, sim. contrato por escrito e tudo mais. Mas contrato, ele pode ser verbal. Inclusive, Sim. ele pode ser verbal, ele pode ser uma troca de WhatsApp, ele pode ser uma troca de e-mail. O contrato ele tem várias formas. Ele só não terá validade enquanto contrato quando, em algumas hipóteses muito específicas, ele não atender os requisitos que a legislação determinar. Então, existem alguns tipos de contrato, por exemplo, de transferência de imóvel, que ele tem que seguir um rito, uma forma determinada em lei, né? Inclusive, ele tem que estar ali registrado, né, no cartório de imóveis. Sim. Se não cumprir todas essas etapas, aquilo não é um contrato válido, pelo menos não nesses contornos, não num contrato de transferência propriamente dito. Né? Então, voltar um pouquinho e entender assim, o contrato ele pode ser verbal e ele pode se dar, inclusive na forma de aditamento, que é um tipo de forma de você estabelecer um contrato. Ele pode se dar no aditamento numa troca de mensagem de WhatsApp ou por e-mail. Pode ser válido, né? Pode ser válido. E aí, ao mesmo tempo que isso pode ser sensacional para uma empresa, que tem ali uma necessidade de agilidade, de prontidão, você não pode burocratizar demais a operação, mesmo o jurídico de uma empresa, senão ela se torna inviável. E também não pode deixar muito solto, porque senão ela se torna muito insegura. E aí que vira aquela questão, né? Porque nós vemos que é um grande motivo de ajuizamento de ações, é a questão do aditamento. A questão do aditamento. Foi um aditamento ou não foi? Aquela troca de mensagens entre a minha secretária ou a minha gerente da parte financeira, foi ou não foi uma inovação, uma alteração em relação ao que eu tinha contratado antes? Né? De repente ali, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas trocam mensagens pelo WhatsApp, de repente a empresa pode mandar e falar, olha, a gente precisa reajustar nosso índice aí, né, por um índice esse ano aqui, o valor mensal. Pode ser que de repente a gerente do financeiro dessa empresa, né, que a gente está usando aqui como um exemplo, ela diga assim, ok, no sentido de, ok, vou analisar o pedido de vocês. Ou ok, vou fazer, verdade? Isso daí fica muito subentendido, né? Você pode apresentar eventualmente numa ação judicial e falar, não, eu tenho aqui, olha, o aceite e a ciência de uma pessoa que fala pela empresa, que tem um poder decisório em relação àquela questão financeira, e ela me deu um ok, aquilo é válido? Nossa, não tá escrito num contrato bonitão ali em Word, convertido em PDF, assinado por 2 testemunhas e toda aquela ideia que fica no imaginário das pessoas, né? Isso vale? Vale, poderia valer como aditamento. Então, será que também a gente não deve prever no contrato que algumas situações não podem ser validadas como aditamento? Eu preveria. Uma troca de WhatsApp, numa mensagem Você, como simples. advogado, o que você faria? Com certeza, eu não diria é verdade? Pra tomar esse cuidado. Justamente porque eu até toquei nesse assunto, porque a gente vê o tanto de problema, né? Principalmente empresarial, com as empresas que nós trabalhamos, que a gente tenta dar uma arrumada ali, ajeitar a casa. Quando a gente faz toda essa gestão do contrato, né? A gestão 360 de contratos, é um dos maiores problemas, essa questão de aditamento, garantia negocial, que também precisa entender o que é essa garantia negocial, justamente. Vazamento de dados. Tem muita coisa não sensível. Tem muita coisa sensível que a gente pega nesse decorrer aí, né, do trabalho, aprendendo com a vida, né, com as especializações. Então, vira aí o ajuizamento das ações. Vira, e o aditamento é bem isso, é bem essa situação de... e aliás, isso acontece até em relações consumeristas, a gente também tem vários casos nesse sentido, porque é uma parte que fala pela empresa, concorda com algum tipo de pedido do consumidor, e depois a empresa, o dono, né, o sócio, vem e fala, eu não autorizei, e ele acha que por isso ele já pode se impor, mas na verdade aquilo já vinculou a empresa. Então assim, são situações bem sensíveis e que tem que ser previstas. Olha, até aqui a gente pode tratar simples alterações, simples
comunicações, ajuste de horário, alguma coisa que a gente entende de acordo com o caso, podem ser feitas pelos responsáveis das áreas, inclusive pelo WhatsApp, inclusive por e-mail, mas sempre tem que ser por escrito, sempre tem que ser por expresso, e nada disso vai valer para alterar o contrato de forma substancial. Então isso tem que ser previsto numa cláusula. É importantíssimo para uma empresa ter segurança para operar. E a gente chega nesse assunto, que é o que você acabou aqui de me cutucar. Né? Dei uma cutucadinha pra ver se você fala disso. Em relação às garantias. Garantias é algo muito negligenciado. E não é negligenciado por pequena empresa. Não, por vezes por quer fechar um negócio. Até porque existe um custo aí, né, pra você fechar um contrato. Existe custo, também, claro, dependendo do tamanho da empresa, a gente sabe, às vezes a pequena, quando ela vai ter um negócio ali de médio porte ou de grande porte que vai impactar o caixa dela, ela quer fechar a qualquer custo, ela não quer perder. Na mente dela é uma grande oportunidade. E muitas das vezes a empresa grande, ela também acaba operando negócios maiores. Então, para ela também acaba se tornando uma oportunidade de um novo parceiro. Vale a pena, né, até. Vale a pena, mas o risco vai até onde? Exato, tem os limites, né? Tem os limites. E a gente tem que identificar quais são, e de acordo com o negócio, porque o pedido de garantia, existem várias garantias. As pessoas geralmente pensam sempre no fiador, por exemplo. Ou no seguro, né? Um seguro garantia específico para aquele serviço e tal. Um imóvel, mas tem vários, né? Tem muitos. Tem muitas possibilidades. Vou dar meu cachorrinho ali de seguro. Ai, dá vida. Depende, né, gente? A gente tem que pensar em tudo. Tadinho. É a gestão 360. Não, jamais. A Ivana, ela tem 2 lindos cachorrinhos. Um chama Pança e a outra chama Panceta. Criativa, né? São muito fofos, né? Eu não consigo imaginá-los jamais sendo colocados à garantia. Nunca. Mas é isso, tem muitas formas. Só que a garantia, ao mesmo tempo que ela não pode ser negligenciada, tem que se entender o negócio, porque você não pode pedir uma garantia que vai inviabilizar o negócio. Absurda também, Não né? pode ser algo despropositado, né? Então, assim, você tem que pensar e desenhar essa questão da garantia para, inclusive, melhorar a recuperabilidade de crédito. Que isso também seria um outro assunto, vamos deixar para um outro podcast. Então, não vou me adentrar muito. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast para cada pergunta dessa que eu tô fazendo, porque são as perguntas que a gente lida no dia a dia, né? Os questionamentos do desespero. Eu assinei um contrato aqui, pelo amor de Deus, preciso... O que eu faço? Isso a gente lida todos os dias, né? Garantia, isso que você tá falando da garantia, de não inviabilizar o negócio. Muitas vezes, quando as empresas negligenciam, ou quando não, foi tarde demais. E ela já deu uma garantia, assim, meio que insustentável para aquilo, né? Para depois reclamar, né? E tem as garantias que são uma espécie de simulacro, né? É uma simulação. E aí vem aquela história do que a gente também, infelizmente, tem que dar essa péssima notícia para clientes, por vezes, né? Que fazem negócios aí de forma atabalhoada ou chegam pra gente e se tornam clientes depois, né? Porque são sempre clientes. Na hora do prejuízo. Dificilmente vem antes. Porque aí a gente volta no começo, né? O contrato ele é muito negligenciado. Mas ele vem e fala assim, olha, mas aqui tem uma garantia. Né? Ou eu verifiquei que a empresa declarou que ela tem um capital social de R$1 milhão, né, no contrato social dela. E aí, como eu falei, a notícia triste que a gente tem que dar é o tal de você vai ganhar, mas você não vai levar. Por quê? A empresa não tem liquidez. Não adianta, né? Não tem. A pessoa colocou ali uma garantia de um imóvel da empresa. Não, eu tenho uma garantia do imóvel da empresa. Aí quando você vai ver, aquele imóvel não foi transferido para ela. Ou aquele imóvel foi dado em garantia no contrato, mas nunca foi averbado na matrícula do imóvel que ele era uma garantia. E muita gente não sabe disso. Aliás, outros profissionais de outras áreas não sabem disso. Bem, sabemos, porque temos vários casos de usurpação de competência profissional que resultaram em prejuízos muito grandes para os nossos clientes, né? Clientes que tornaram posteriormente, porque se fossem nossos antes, não tinham assinado um contrato desse. Mas teria sido feito ali, entendeu? Dá uma sensação falsa de segurança, né? Então, tem esse cuidado também. Você tem que olhar, a garantia foi dada, mas ela seguiu também um rito que, de fato, a fez se tornar uma garantia que vai poder ser liquidada. Ou só verbalmente, né? Porque até nesse contrato que nós estávamos falando, existia algo como garantia. Não sei se você se lembra. Existia algumas garantias que nenhuma foi conseguido provar, porque realmente eram meio que ilusórias. Eu falei, bota aí. Tipo, tô confiando, tô desesperado pra fechar o contrato, entendeu?
E o prejuízo acabou sendo muito maior, muito maior. Tinha outras formas, talvez, de trazer uma garantia, né, que inclusive colocamos isso para ele, que traria uma segurança. Aliás, é uma situação tão delicada, esse caso particularmente que a gente está se referindo aqui de forma um pouco abstrata, evidentemente, que nós pontuamos para o cliente que, em última hipótese, ele poderia entrar com uma ação de regresso para responsabilizar a profissional que não era uma advogada, que elaborou aquele contrato completamente às margens do que a legislação traz, do que a jurisprudência, os tribunais trazem e do que seria o mínimo necessário de cuidado e de diligência, porque ele acabou amargando um prejuízo ali de valores muito, né, substanciais por uma falta de cuidado, né, que poderia ter sido feita antes ali com uma boa diligência. Então, assim, às vezes, aliás, como também é uma filosofia nossa, mais uma das nossas filosofias, né, o barato sai caro, né? É um médico muito baratinho, que não é especializado, que não vai te dar o melhor tratamento. Quem paga mal paga duas vezes, né? É isso. Também existe. Bom, a gente já tá partindo para finalização, mas antes eu queria dar uma pincelada rapidamente aqui, na hora que a gente fala de contrato, né? A gente trouxe alguns tópicos aqui. Só que também pode ter ficado alguma informação voadora por aqui de que qualquer coisa pode ser prevista em contrato, desde que seja por escrito. E não é bem assim. Né? Eu não posso... então eu posso prever qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa dentro de um contrato. Não, essa fala é maravilhosa. Eu tô dando risada aqui já. Voadora, assim. Coloquei informação. Não, eu tô dando risada porque, para além do voadora, sempre... E você sabe que me acompanha, né? A gente tá sempre junto. Nós somos quase siameses. Mas, quando eu tenho alguma entrevista, alguma coisa, assim, sobre contratos, geralmente é por onde eu começo, né? Sim. Eu falo assim... Tome cuidado, não é tudo que tá escrito num contrato, que por estar escrito vai ter validade, né? As pessoas pensam assim, é preto no branco, né? A pessoa fala, né? Tá escrito sempre. Ali, tá escrito, né? E é o que acontece. A pessoa chega, o consumidor, o empresário, e aí diferentes áreas, inclusive direito médico, que a gente também atende, direito à saúde e outras inúmeras situações que a pessoa fala assim, mas estava escrito. Seja de um lado ou do outro, no sentido de eu estou resguardado como consumidor porque estava escrito, ou eu estou resguardado como empresa porque estava escrito. E aí você, às vezes, tem que dar uma notícia, a seguinte notícia pro cliente. É dizer assim, olha, essa disposição, ela contraria norma expressa que você não pode negociar. Essa cláusula que você está se referindo, que você se sente seguro, ela contraria uma norma de ordem pública, que também não poderia dispor, ou essa norma está... Então, assim, tem inúmeras situações. Ela é inconstitucional, essa norma ela é abusiva, ela está dispondo de questões que são inerentes ali ao direito de personalidade, que também são indisponíveis, são os tais direitos indisponíveis que os advogados tanto falam aí, né? São conceitos que é muito complexo a gente explicar agora assim em poucas palavras, ainda mais no fechamento aqui do podcast, mas que na verdade deixa uma seguinte mensagem, não é assim, não é tudo que está escrito que vai ter validade, por isso que é importante, mais do que você falar, coloca aí no contrato que se não me pagar, vai dar ruim, eu vou pegar a casa dele, eu vou pegar a mulher dele, os cachorros dela, e vou mudar pra praia na casa dele, não vai funcionar, né? Não é por aí. Então é legal a gente ter essa clareza de que, além do contrato poder, como a gente já falou desde o início, né, ser oral, né, também ser verbal em muitas situações, ele não é um vale-tudo. Ele vai precisar seguir vários, inclusive, princípios, ou seja, não são apenas ali a lei expressa, né, as disposições expressas da lei. É o que eu falo, quando vai no Google, você vê só o que está expresso, né, você vê a lei seca. Na verdade, você não vê o que está acontecendo no mundo jurídico e o quanto isso é primordial para você fechar qualquer negócio. Não só na área de contratos, quando a gente trata de advocacia, é em qualquer área. A lei é seca. O costume, né, o que está acontecendo no mundo, a cultura, como que a sociedade tá reagindo a tudo, é outra coisa. É tudo muito mais complexo, tudo muito mais complexo. É uma teia cheia de interconexões. Exatamente. É daí aquela brincadeira infame que a gente tanto disse, a gente já disse também em outros episódios de podcasts nossos, do tal depende do advogado, né? Tudo. Porque, de fato, às vezes um detalhe, e isso acontece nos churrascos de família, não é? Muito, com amigos. nossa. De alguém colar ali e você falar assim, olha, eu já tô com um advogado, né? Mas, a gente brinca, mas ó, eu tenho um caso, e assim, não precisa olhar. E aí a pessoa relata pra você o caso muito brevemente, da forma com que ela montou na memória dela, da forma com que ela sabe relatar. Sim. E que é que você não parecer, que inclusive a gente não faz por vedação expressa, inclusive da OAB,
B. Exatamente. Né? Então a gente tem Pelo que amor, cumprir né? ali Você tá no eticamente. churrasco, né? Por favor. Vai ser um cumprimento ético também, ele, o dever, porque tem um outro colega cuidando do processo. Mas o que a gente explica é, olha, se tiver um detalhe que você não está se atentando, e provavelmente não está, porque ele não é advogado, ele não está treinado para enxergar Sim, algumas condições, né? exato. Alguns detalhes, muda tudo. E às vezes ele fala assim, não, porque a minha prima, inclusive, que estava num caso de trabalhista, parecido com o meu, numa empresa parecida com a minha, com o mesmo nome. Ah, ela teve esse direito, mas espera aí. Será que ela não era gestante, né? Estou dando um exemplo bem risório aqui, né? Exato. Será que não... Então, assim, são inúmeros contornos. Será que a profissão dela, ali que ela exercia, era diferente que a sua? Ela não tinha uma previsão. Agora, estou dando um exemplo trabalhista aqui, né? Mas é o que deveria estar no contrato. É porque o contrato de trabalho também não é padronizado, gente. Vai dependendo. É um assunto que, ó… Rende vai demais. embora, rende. Porque quando a gente pega um caso, assim, lá no escritório, a gente pega um café, a gente senta na sala de reunião e fala assim… Vamos destrinchar isso daqui. É isso. Linha por linha, cláusula por cláusula, entender como que se fez esse negócio, como está se desfazendo, o que a gente pode pegar aqui nesse contrato para ajeitar, para arrumar, e quando for demandar juridicamente, né? Sim. Dentro do judiciário, qual o ponto principal que a gente vai pegar daquele contrato? Qual o ponto principal? E tem uma outra questão, né? Porque também depende do momento que o contrato vem pra gente. Se ele vem pra gente para que nós façamos uma análise. Se inicial é diferente, obviamente. Ou se ele já chegou ali do tipo, olha, é o contrato. Que na maioria das vezes é, né? A grande maioria das vezes A grande maioria das vezes é. Acho que as situações que a gente tem contrárias são das empresas que de fato estão com a gente ali, enfim, né, na assessoria recorrente. Aí essas a gente consegue dar esse suporte preventivo, né? E assim, sempre com muitas anotações quando a gente realmente não refaz o contrato. Esses dias, você estava falando isso, eu estava me lembrando de uma situação, mas essa foi uma situação pessoal. De um contrato que eu estava fazendo, né? Firmando ali, enfim. E eu pedi, né, para a pessoa mandar o modelo dele de contrato, evidentemente, ele já tinha um modelo ali padrão, me encaminhar esse contrato. Eu acho que eu te contei essa história, não contei? Nos bastidores? Não lembro. Não, eles me mandaram o contrato, doutora Ivana. E assim, o contrato deles veio. E, bom, tinha muitas coisas, inclusive várias que eram desfavoráveis para eles mesmos, né? Tá. Mas aí, tô lembrando. Evidentemente, eu falei, ok, vamos lá, não posso refazer, não vou refazer, porque não tô como advogado deles, né? Sim. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Mas uma das cláusulas, e era a última cláusula, inclusive me chamou a atenção, porque é uma empresa pequena. E é muito raro isso acontecer com empresa pequena. Eles previram uma cláusula de mediação e arbitragem. Na verdade, de arbitragem só. Não era nem mediação e arbitragem. E nessa cláusula de arbitragem que eles previram, e nós somos muito entusiastas, né? É uma das especialidades nossas, a arbitragem, a mediação. Então a gente, inclusive, estimula, a gente tem aberto os olhos para muitas empresas menores, de médio porte, de que para elas também pode fazer muito sentido a arbitragem em determinados negócios, né? Preciso entender quais são esses negócios. Enfim, só que a cláusula de arbitragem, diferente do que as pessoas pegam, e aí eu tô voltando à parte, né, música triste ao fundo, né, da fala do advogado. Diferente do que as pessoas fazem. Põe uma música pra gente aqui na edição. Põe uma música triste nesse momento aqui. Assim. Coração partido. Porque eles colocam ali uma cláusula muito genérica de arbitragem, né, e era o que estava nesse contrato. Então a cláusula era assim: nós elegemos o foro da comarca de São Paulo, uma câmara arbitral do foro da comarca de São Paulo, para resolver o problema. E aí, quando eu vi aquilo, eu já tive que ligar para eles, né? Eu liguei para a empresa, né? Eles tinham mandado isso pelo WhatsApp. Quantas câmaras tem em São Paulo? Eu falei para eles, assim, vocês sabem o problema que vocês estão causando aqui para vocês? Eu falei, eu acredito no nosso potencial, né? Que pra gente não acontecer nada aqui. Mas sou advogado, então vamos pensar no pior cenário. E aí eu aproveitei e abri os olhos deles. Eu falei, olha, o que vocês estão criando aqui para vocês é uma sinuca de bico. Por quê? Vocês estão colocando uma cláusula que, a priori, seria até interessante, é importante e pode ser muito boa para uma empresa do porte de vocês, em vez de ficar, de repente, anos tentando resolver no judiciário uma situação como essa, porque para o negócio deles fazia sentido. Eu falei, mas é uma cláusula incompleta, é uma cláusula vazia, que a gente chama tecnicamente. Só para ficar bonito, né? No contrato. Na verdade, ela perigosa. Ela é perigosa, porque se acontece alguma coisa realmente, é o que você falou agora brincando, qual é a câmara que eu vou propor? Qual a câmara? E aí você fala assim, olha, eu quero colocar na câmara X. Ele fala, eu quero a câmara Y. E aí essa coisa vai tomando uma dimensão de qual é a câmara, se torna uma grande disputa, você tem que ajuizar uma ação. Na justiça comum, inevitavelmente, pagando taxas, custas, isso que eu ia honorários. falar, e qual foi o custo aí, né? Já levantou por causa de uma cláusula mal feita. E é aí que vem, o que acontece? Eles vão ter que fazer tudo isso para que o juiz entre lá no processo e diga assim, vai ser a câmara Y. É o juiz que vai dizer.
E assim, então eles te perderam, inclusive, o controle de decidir. Uma câmara, de repente, inclusive, tem um custo mais acessível para aquelas empresas, Sim. porque hoje não são todas as câmaras de arbitragem, né, que são indicadas. Dependendo do negócio, você tem uma câmara com uma especialidade, com certeza. né, com árbitros que estão mais bem Sim. preparados e com um custo adequado para aquele tipo de empresa. E acaba caindo, de repente, numa câmara e todo esse custo, todo esse tempo. Então, assim, era uma grande oportunidade que virou, na verdade, um grande problema. Um grande problema. É isso. Um elefante branco, né? Gente, tem muita coisa pra falar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa introdução para os próximos podcasts. Deixar um gostinho, assim, né? Ninguém vai olhar mais um contrato com os mesmos olhos, não, Ivana. Gente, porque contrato é... Pra gente que gosta, é fascinante, né? Falar sobre o assunto, pegar um contrato pra ler. É cansativo? Gente, não é, porque cada contrato é um contrato. É diferente. Então, pra gente é fascinante sobre o assunto e é muito, muito importante, né? Nós somos advogados empresariais, né? Mais voltado a empresas, mas é óbvio que a gente acaba lidando com todo tipo de contrato, porque donos de empresas são pessoas físicas e a gente acaba meio que englobando o problema ali, né? Dos empresários e empresas, para empresários e empresas, né? Tanto que é nosso slogan, né? Na verdade. Nosso mote. E é muito fascinante. Eu adorei que a gente falou sobre isso. Que a gente já pensou nesse tema faz tempo. A gente tem mais coisa pra falar. Dá pra falar sobre a questão de testemunhas, a questão de validade. Assinatura eletrônica. Isso, contratos digitais. A gente pode falar sobre negócio processual, que aí depende do contratualista que seja processualista também, pra entender como é que funciona. Mas eu vou pegar um corte depois da edição desse podcast e a gente vai fazer aquelas caixinhas de pergunta. Legal. E nós não vamos responder pelo Instagram. A gente vai fazer um podcast em cima das perguntas que forem feitas. Legal. Porque vai surgir dúvida em cima disso. Ainda mais de assuntos que não deram tempo de ser falados aqui. Ei, já me convidei. Já? Você vem. Quero ser o próximo convidado desse podcast. Vamos ver, se comporta. Gente, obrigada. Obrigadíssimo. Por acompanhar até o final. Foi um prazer. A companhia de vocês é importantíssima. O feedback que a gente tem recebido nesse lugar. Nossa, legal, tô adorando. Tá, eu tô me achando a podcaster, né? A videocaster. Muito bom. Gá, obrigado por compartilhar seu rico conhecimento em contratos com a gente aqui, com o pessoal. E vamos fazer isso, montar esse corte para as perguntinhas, pra gente fazer um podcast só em cima das perguntas. Combinadíssimo. Pessoal, obrigado, viu? Até a próxima. Então. Até a próxima.